Boa noite. Comendo alguma coisa antes de dormir. Mas é verdade. CLT ele não tem paz, né? Trabalhador. É hora aqui de fazer o IRS em Portugal, que é o nosso imposto de renda no Brasil. E por conta de algumas horas extra que eu fiz a mais, eu descobri que vou pagar ao governo um valor bem simbólico, que vai fazer muita falta a minha renda familiar, e na verdade é essa. Então eu chego à conclusão que fazer hora extra às vezes não compensa. Você ganha mais e, por exemplo, você vai trabalhar 12 meses no ano, né? Você ganha um pouquinho a mais, um mês vai pro governo. Mandei uma pessoa fazer meu IRS e quando a pessoa me entregou e falou que eu ia pagar o governo, eu falei, como vou pagar o governo? Eu ganho um salário mínimo português, né? Ganho um salário mínimo. E a pessoa falou, contabilista, né? Como se chama aqui em Portugal, que no Brasil é contador. Falou isso. Que eu ia pagar um dinheiro ao governo esse ano. E quando a pessoa me falou o valor, eu fiquei pasma. Falei, como eu vou pagar isso ao governo se eu ganho um salário mínimo? Mas você faz hora extra? Sim, faço hora extra. Então, foi por conta disso. Então, hoje eu levei a outro contador, outro contabilista, para tirar dúvida, para ver se... Assim, não duvidei do trabalho da pessoa, mas uma segunda opinião sempre é bom. Então, hoje eu fui a outro contabilista, porque na realidade, a pessoa que fazia, o contabilista que fazia os meus RS, desde que eu cheguei aqui em Portugal, esse ano faleceu, infelizmente. Então, fiquei um pouco perdida a quem procurar. E eu achei que a pessoa, sei lá, botou alguma coisa errada, ou eu falei alguma coisa errada, que eu vou pagar o governo a mais. E eu levei na outra pessoa, e a pessoa teve lá me explicar bem direitinho. Falou que as empresas hoje, não é todas, mas algumas empresas fazem um acordo com o governo de descontar uma pequena taxa ao mês, né, quando você recebe, e para o trabalhador ficar com mais um dinheiro. Mas que, afinal de tudo, o trabalhador vai pagar o governo sim, quando fazer o IRS. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei bem aperreada esse mês, porque além de pagar o IRS, além de mandar fazer o IRS, tem que pagar o governo, tem que ser pago. Você pode dividir em salário, que eu posso dividir, mas eu não quero pagar visto, que eu não quero ficar com dívida em nada, né? Eu tenho outros compromissos. E isso pesa, né? Pesa muito, tô bem preocupada. Então, esse mês a gente vai ficar bem regrado, porque precisamos pagar esta conta ao governo. Algumas amigas minhas falaram assim, manda fazer a reanálise, né? Mas eu mandei, mas não teve jeito. Tem que pagar o governo de toda maneira. Então, esse mês eu trabalhei, sim, para pagar o governo. Se eu estou devendo o governo, tem que pagar, né? Compromisso é compromisso. Vou pagar o governo. E eu tenho outros compromissos e fiquei bem aperreada sobre isso. Então, quem tiver em Portugal e estiver fazendo ou no outro canto, né? Cuidado com a fazer extra. Muito cuidado. Cuidado de fazer as horas extras, porque ao final você ganha mais
né? Mas tem que ficar ciente que se tu passa do salário mínimo e no final você tem que pagar ao governo sempre um pouquinho a mais, tá bem? É sobre isso, é um vídeo informativo. Quem gostou, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações para quando eu publicar algum vídeo você ser o primeiro a assistir. Quem tiver mais informações, se eu falei alguma coisa errada ou qualquer coisa, deixa aí nos comentários. O seu comentário vai ser sempre bem-vindo.